Olá, sejam bem-vindos ao Newstech Podcast, a sua fonte definitiva sobre inteligência artificial e jornalismo. Eu sou Miguel Galute Rodrigues, sou um dos seus apresentadores. Estou aqui hoje com o Renato Arthur, meu amigo, diretor de produto do 11, e Adilson Roberto Barreto Neto. É isso? Faltou o Franco, como sempre. Onde que é o Franco? Ah, Você tem esse nome na sua certidão de nascimento, cara? Não tem Juro que eu nada. nem sabia. Existe esse nome mesmo? Tem Pois é, esse nome na certidão de nascimento ou não tem? está completo. Está Adilson Roberto completo. Franco Barreto Neto. Franco Barreto Neto. Pô, não É, sabia que tinha. É oficial, tá no seu RG esse nome. oficial. Até Entendi. onde eu sei. Então, Adilson Roberto Franco Barreto Neto. É isso mesmo, nosso Head of Marketing and Sales aqui no 11 e nosso apresentador também no Newstech Podcast. E hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema muito bacana, que é imagens e inteligência artificial e também, né, direitos autorais, que vocês devem estar acompanhando já algumas notícias aí de artistas reclamando, tanto artistas audiovisuais, então mais relacionados até a vídeos. É uma discussão que está entrando até em Hollywood no que diz respeito à imagem, efetivamente, de artistas, mas também muitos designers estão alegando aí que inteligências artificiais foram treinadas com imagens que eles criaram, colocaram na internet, em fóruns, etc. E com isso, efetivamente, estariam roubando o seu trabalho. E é disso que a gente vai conversar hoje. Trouxemos um artigo aqui, pessoal, muito prático nesse sentido, que da Bloomberg, pessoal, da Bloomberg Law, inclusive, de três advogados aí, especialistas na área, o Brian Moriarty, o Timothy Meagher e o Daniel Fletcher. E o artigo chama Digital Image Creation Using AI Risks Copyright Infringement. Como sempre, todos esses artigos estão aí nos links na descrição. Artigo que traz questões muito práticas, né, pessoal? O que vocês acharam efetivamente aí do texto que a gente leu para hoje? Cara, esse texto me engatilhou muito, Migs, sabia? Ah, é? Foi uma experiência interessante fazer a leitura dele. Para os ouvintes que não sabem, inclusive, eu e Miguel Galute Rodrigues, nosso apresentador aqui, que sempre inicia os podcasts, somos formados em direito, né? É isso Então, mesmo. temos esse background aí jurídico. E, cara, com essa fundamentação, o que que me engatilhou pra caramba? Eu, pela primeira vez, acho que uma das primeiras vezes, fiz uma leitura do ponto de vista jurídico, sem estar do lado jurídico, definitivamente, e atuando numa coisa que é muito nova do lado de, cara, do empresário, né? Da pessoa que tá ali construindo o projeto. E, cara, eu fico impressionado como eu já tinha essa percepção, mas agora eu acho que eu senti isso na persona atual que eu me encontro, de como o direito e o meio legislativo jurídico é uma filosofia do problema, né, cara? Muito louco esse negócio. Eu entendo muito o lado de, tipo, cara, proteger direitos autorais, eu acho que é muito razoável esse tipo de coisa, mas é isso, assim, cara, eu senti uma filosofia do problema absurda aí, é um texto que é muito razoável, traz aí sugestões interessantes que a gente vai conversar sobre, mas, cara, muito doido, velho. Eles fazem umas análises super específicas sobre como que a IA pode gerar problemas de direitos autorais e tentando pegar todos os tipos de camada. É isso, cara. Tentar, surgiu uma novidade, surgiu uma coisa que não tem legislação, é tentar analisar qualquer tipo de problema que aquilo possa gerar. Isso é, cara, buscar justiça de fato, mas quando você tá do outro lado é bem chato. Agora que eu tô começando a entender porque que a galera critica advogado. É, por isso que não gosta, né, cara? A minha namorada, inclusive, um beijo, Ju, fala disso o tempo inteiro, cara. Nossa, não precisa problematizar tudo sempre. Pois é, cara, meio que você faz direito, você começa a crescer um Sim. córtex frontal da chatice no seu cérebro, né, cara? O depende
fala mais alto do que tudo. E o Adilson, que está aqui hoje, é filho de advogado, ou seja, ele é mais chato ainda que quem é advogado. O que você achou desse nosso texto, cara? Já cresci tendo que me justificar, tá ligado? O tempo todo. Isso, Faz parte. É porque pelo menos eu já tô sempre bem, como eu posso dizer, resguardado. Não, achei, cara, achei assim, que nem o Renato falou, uma interpretação bem interessante. Eu até acho que, até certo ponto, sim, faz sentido, mas em outros pontos é muito subjetivo, né? Ainda mais quando a gente está falando de imagem. Ele trouxe aí até alguns exemplos mais de imagens artísticas, assim, digamos. Então, isso é bem complexo, né? Toda vez que a gente envolve subjetividade, eu acho, em um assunto, ele acaba ficando bem mais difícil, né, de ser resolvido, ele não fica preto no branco. Então, assim, eu acho que o texto dá alguns direcionamentos, né, que nem o Renato falou, para você meio que se resguardar, né, ali, se esquivar desse problema. Mas, cara, confesso que é uma linha bem tênue, ainda mais quando você pega, por exemplo, uma pessoa que talvez não tenha ideia, né, de o que é que ela está, entre aspas, ali copiando, infringindo. Com Né? certeza, cara. Você não tem como ter todas as referências do mundo. Então, assim, bem complexo mesmo o tema, mas achei uma leitura bem interessante, cara. Não, sim, cara. O que eu mais gostei, já dando o meu top 1 aqui desse artigo, foi o passo a passo que eles dão no final, sabe? Falando efetivamente aí, primeiro, segundo, terceiro e o quarto passo que você deve fazer se você quer usar uma imagem de IA em uma publicação sua, ou seja, você que está ouvindo aí pode estagiar em algum veículo de notícias ou é dono aí de um blog ou de um jornal. Eles apresentam aqui nesse artigo, pessoal, de novo, que o link está aqui na descrição, um passo a passo básico, e esses advogados são dos Estados Unidos, eles estão falando inclusive sobre um caso prático lá dos Estados Unidos que chama Anderson versus Stability AI. Esse caso aí segue essencialmente aí toda esse panorama que a gente está trazendo aí de direitos autorais e inteligência artificial no que diz respeito a imagens. E esse passo a passo é muito bacana, pessoal, porque é o que o Adilson acabou de falar. Por mais que uma inteligência artificial tenha criado a imagem que você agora está pegando aí para usar no seu estágio, que você fez e quer usar ali no seu jornal, muito provavelmente essa imagem foi gerada com base em outras imagens que façam parte ali de um banco de dados que foram utilizados para treinar aquela imagem, né, efetivamente. E se ela se assemelhar muito à imagem inicial, ao menos no que diz respeito ao direito dos Estados Unidos, especificamente aí, se a gente for considerar esse caso do Distrito do Norte da Califórnia, você pode sim ter que pagar pelo uso daquela imagem, mesmo ela sendo uma adaptação efetivamente de uma outra no que diz respeito aí ao treinamento de uma inteligência artificial com uma base de outras imagens. Para quem está ouvindo a gente aqui pela primeira vez, pode estar ficando um pouco confuso, né, no que diz respeito aí a como assim a imagem é criada com inteligência artificial, mas ela pode estar plagiando, entre aspas, o trabalho de outra pessoa. Não é que está plagiando, viu, pessoal? O treinamento de imagens e de inteligência artificial como um todo pode ocorrer de diversas formas, tá? Então, é sempre muito importante, inclusive quando você assina um serviço de inteligência artificial, de imagens, por exemplo, você verificar, ler ali nas letras miúdas como aconteceu o processo de treinamento, porque é, essas grandes empresas, várias agora já estão comprando bancos de imagens e usando isso com o direito de uso para treinamento das suas ferramentas. Então você pode usar e pode depois publicar isso, porque está tudo ok. Mas se você quiser ali de algumas ferramentas menores, pouco conhecidas, que não têm essas diretrizes aí de treinamento tão claro, pode ser sim que essas inteligências artificiais tenham utilizado aí
de alguns bancos ou até de alguns cantos da internet, sem a permissão dos artistas ou dos fotógrafos originais, o que pode acarretar em uma infração no que diz respeito aí a aos direitos autorais do dono da imagem que foi utilizada para o treinamento da inteligência artificial. É complexo, eu sei, parece que eu estou falando muita coisa aqui, mas em um tweet assim, esse é o panorama geral aqui no que diz respeito a direitos autorais e imagens geradas com inteligência artificial. Tá mais ou menos certo o que eu falei, pessoal? Que vocês pegaram essa mesma noção aí no que diz respeito a esse passo número um que os autores desse artigo trazem? Sim, total, Migs. E eu acho que, cara, uma das coisas que é bem interessante também mencionar, talvez dando um super passo atrás, assim, é que então a conclusão prática que a gente está desenvolvendo aqui nesse início de raciocínio é o seguinte: se você fizer a geração de uma imagem com inteligência artificial, não é isso que basta para que você possa ter segurança para usar ela onde você quiser, né? Então, tudo Perfeitamente. isso vai depender de quais foram as imagens geradas ali, e inclusive pode depender também de como você fez a geração daquela determinada imagem. Vai que você fez a geração de uma imagem que faz algum tipo de referência clara a ponto de, enfim, bater em algum tipo de direito autoral a uma imagem que já tem um direito autoral determinado por outra pessoa Perfeito. no mercado, né? Então, cara, é um super problema isso, que faz muito sentido que eles trouxeram nessa filosofia de fato de problematização, e eles trazem algumas soluções, né, interessantes pra caramba aqui. Por exemplo, aqui já acho que já trazendo assim esses dados para fazer um pequeno resumo, eles comentam que depois que você fizer, né, a geração de uma imagem por inteligência artificial, você pode buscar no conjunto do treinamento da inteligência artificial para examinar quais foram as imagens utilizadas para que Exato. realmente aquela imagem que você desenvolveu fosse construída, e por meio disso você consegue analisar, cara, quais imagens ali você tem algum tipo de licença necessária para usar. A outra coisa também que eles trouxeram foi que, cara, é importante você estar bastante alinhado em relação à questão de contexto, que é esse ponto que a gente mencionou aqui, né? De, cara, sei lá, vamos supor que você tá. Vou dar um exemplo aleatório aqui. Você tá fazendo uma cruz, por exemplo, de Jesus Cristo e tá colocando um golfinho no meio dessa cruz por algum motivo. Às vezes, algum artista digital no mundo aí já fez uma obra como essa, porque ele pega uma referência muito famosa e adiciona uma coisa inesperada ali dentro. É algo que uma pessoa usando IA faria, claramente, é uma coisa diferente, e é algo que uma pessoa pode ter feito no mundo real hoje já, feito aí, e, cara, tem direito autoral em cima daquilo. Então também tem que prestar atenção nessa questão. Tem outra solução que eles ofereceram, que é a busca reversa de imagens, que é você Sim. pegar no Google, né, e fazer utilizar o mecanismo do Google para ver se existem imagens semelhantes àquela de inteligência artificial que você gerou, e o merchan que eles fizeram, tô brincando, para fazer também consultoria jurídica, né? Depois de coletar essas informações, esses dados aí, consultar um advogado especializado em direitos autorais para ver qual que é o tipo de risco aí de infração ou de problematização aí que possa haver no aspecto, né, legal. Então, cara, foi bem interessante. Eu tenho uma big problematização sobre esse ponto, sobre isso tudo, na verdade, que foi dito. Mas eu queria primeiro escutar aí as percepções do Beto também, antes de terminar o meu monólogo. Boa. Não Antes vou de muito. mais nada, antes só de você falar, Dilson, que eu não esqueci, viu? Cara, eu concordo, assim, eu acho que esse artigo, para quem não sabe efetivamente por onde começar nesse campo de direitos autorais, está com medo de usar efetivamente, porque está vendo notícias relacionadas a esse assunto aí, é muito bacana porque oferece, na minha visão, um pouco de segurança, cara, e passa realmente o caminho das pedras do que você pode fazer para se resguardar. Essa essa busca reversa, inclusive, pessoal, como vocês vão fazer isso? Já até passando um passo a passo disso. Abre o Google e coloca aquilo lá, pesquisar por imagem. Efetivamente, é isso que vocês vão fazer. Vocês pegam a imagem que vocês geraram, soltam ali, o Google vai trazer imagens que se assemelham àquilo. E com isso você consegue, né, verificar se tem alguma que claramente
é muito parecida e muito provavelmente tem uma grande chance ali dela ter sido usada para treinar a inteligência artificial que você utilizou. E os próximos passos seriam entrar em contato com aquela pessoa, tentar saber se ela vendeu os direitos para treinamento, etc, etc, e verificar se você teria que pagar, então, pelo uso da imagem de inteligência artificial, porque isso pode acontecer sim, pessoal. Se a ferramenta foi treinada com alguma obra que não licenciou o uso para o treinamento de inteligência artificial, muito provavelmente você vai ter que pagar o artista original se você quiser utilizar sim essa ferramenta, essa imagem que foi gerada. Mas por fim, eu queria só trazer um último ponto antes do Adilson falar, que eu achei muito bacana também, além disso que o Renato falou, né, da imagem aí, por exemplo, uma cruz com um golfinho no meio, tem uma área que a gente tem que tomar cuidado, que é possivelmente o uso de eh, estilos e ou referências barra personagens muito conhecidos e que tem nitidamente ali uma proteção, né, autoral. Agora, pô, é uma pena que a gente vai lançar isso daqui um mês, mas está viralizando nos últimos 2 dias o uso do Meta AI no WhatsApp. Espero que daqui um mês, 5 semanas, esse negócio já tenha passado essa fase que o pessoal está mandando aí. Meta IA, crie uma imagem do Homem-Aranha plantando bananeira. Mas é isso. Isso seria um ótimo exemplo, inclusive. O pessoal está Sim. rindo porque o pessoal mandou no grupo agora essa imagem mesmo. O Homem-Aranha é um personagem que tem os seus direitos autorais ali, inclusive foram vendidos, né, pela Marvel para a Sony. Então, se você quisesse usar essa imagem do Homem-Aranha, a não ser que fosse uma imagem que tenha free use da Sony, ou seja, usada para distribuição ali geral, uso na mídia, você teria que pagar para usar o Homem-Aranha nessa situação aí inusitada de plantar bananeira. Então, eu não poderia aí efetivamente fazer isso, pessoal. E o mesmo se aplica, eles dão outro exemplo, de você criar uma imagem, por exemplo, da Marilyn Monroe no estilo que o Andy Warhol pintava ela, né? Aquela imagem pop bem famosa, com várias cores. Se você fizesse uma geração de imagem nesse sentido, com essa informação, essa instrução ou prompt, muito provavelmente você estaria incorrendo em uma infração aos direitos autorais do Andy Warhol, né? Hoje em dia já das pessoas que são donas do seu acervo e da sua marca. Então tem esse outro ponto que a gente precisa tomar bastante cuidado. Mas é isso, Adilson, cara, agora fala você, rapaz, que já falei muito também. Não, show de bola. Não, cara, concordo 100% com o que você está falando, inclusive sigo até aí na mesma linha, né? Eu acho que também cabe aí a responsabilidade, né? A pessoa ali que está dando comando, que está criando prompt, de cara, saber onde ela está pisando. Que nem o Miguel falou, o Homem-Aranha, por exemplo, a gente sabe que é um personagem licenciado, então não vai pedir prompt para você usar no seu site para gerar, por exemplo, o Mickey Mouse, ou então algum personagem que você sabe que tem uma licença, né, ali por trás. Mesmo que você queira dar uma pirada assim, eu acho que não faz sentido, né? Eu acho que você já tem que se resguardar, já tem que tomar esse cuidado antes. Inclusive, tem até um ponto interessante no texto, né, que ele fala, até quando ele cita aí essa questão da Marilyn Monroe, né, se você pedir para fazer uma Marilyn Monroe na pegada de Andy Warhol, você pode cair por copyright, né? E aí ele fala que hoje em dia existe uma defesa, né, que até faz sentido que você consegue reduzir aí as multas, que é quando se trata de um, entre aspas, estou fazendo aqui a tradução, infrator inocente, né? Então, assim, o cara que infringiu ali o copyright, mas, cara, ele nem sabia que estava infringindo, né? Nós aqui, Gen Z, acredito que nós três conheçamos a imagem, né, de Marilyn Monroe lá, Andy Warhol, mas não são todas as pessoas, né, eu acho que da nossa geração, que tem essa referência. Então, assim, é um erro que pode acontecer, né? E é bom também que, enfim, a justiça, a defesa, né, os advogados já tenham reconhecimento Claro. disso, porque senão a gente cai ali sempre em casca de banana, né? Sim. Então,
Acho um ponto bem legal. Além disso, toda a questão, né, cara, de como se proteger, eu acho que eles trouxeram diretrizes muito claras, né, em relação a isso. E tem um ponto também que eles trouxeram, né, uma dessas diretrizes, que é para, cara, você, como posso dizer, nunca procurar imagens similares, né? Então, assim, eu acho que a ideia é você ser o mais criativo possível e o mais autêntico possível. Eu acho que, assim, até falando aí, dando dica para veículos de mídia, publishers, etc., eu acho que cada vez mais nós vamos ter coisas mais, como posso dizer, mais comuns, né, mais superficiais. Então, a autenticidade nessa hora vale ouro, né? Tanto para você não levar um processo por copyright, quanto para, cara, chamar mais atenção mesmo para sua matéria. Porque imagina que está todo mundo gerando a imagem com o mesmo prompt, né? Os resultados vão acabar sendo semelhantes. Então, assim, fica também aí um convite ao pessoal, né, a, cara, ser criativo, né? Realmente pensar aí um pouco fora da casinha, né? Óbvio que sempre com essas ressalvas, prestando atenção à questão das referências, mas eu acho que a autenticidade, né, nesse mundo aí de conteúdo massificado, sempre vai ser um diferencial. Ainda mais quando a gente está falando de portais que, cara, lidam com conteúdo, né? Então, essa aí é uma dica que eu dou aí para o pessoal que, enfim, está se aventurando, né, nesse mundo de geração de imagens. Oh, muito boa a sua dica, Beto. Muito boa mesmo, cara. Sensacional. Sabe por quê? Uma das coisas que eu percebi, assim, em relação a esse artigo, é que é um artigo que ele é muito pensado do ponto de vista de resguardo, né, dos direitos autorais e para não ter nenhum tipo de problema jurídico. Mas no fim do dia, infelizmente, pelo menos na minha cabeça, sei lá, 90%, tô chutando esse número aqui porque acho que nem tem dados sobre isso, mas 90% das pessoas que devem usar inteligência artificial para gerar imagens usam inteligência artificial para esse fim, com o intuito que, cara, a maioria das pessoas usam IA, aumentar a produtividade. Se, cara, você tem que aumentar a produtividade, mas você fez uma geração e depois você precisa fazer uma busca no Google, fazer consultoria jurídica, fazer a busca de conjunto de treinamento dentro da inteligência artificial para saber quais são o banco de dados que foram usados para treinar. Cara, já era. Você já perdeu toda a essência de gerar imagem por IA se você, né, estiver fazendo isso por produtividade. Se for arte ou esse tipo de coisa, beleza, aí é uma outra questão. Mas quando a gente fala de produtividade, esse ponto se perde um pouco. Então, para a galera que a gente sabe que dentro do meio de jornalismo, né, busca utilizar imagens da forma mais produtiva e eficiente possível, que eu acho que é um dos grandes pontos que a gente vê nesse mercado, a necessidade da velocidade. Existem algumas ideias aqui, ou dei uma pesquisada em algumas coisas, e, cara, por exemplo, ó, uso de modelos de inteligência artificial que usam imagens para treinamento que sejam Creative Commons ou domínio público, né? Então isso já é uma possibilidade, porque aí você tem imagens que a derivação delas ou qualquer tipo de alteração dessas imagens não tem problema de necessidade de licença ou nada do gênero, porque é domínio público, todo mundo pode usar. Outra possibilidade é você tomar cuidado para usar modelos de inteligência artificial que geram imagens, mas que tem aquelas imagens licenciadas para aquele fim. Então, certamente existem modelos já no mercado que eles compram imagens ou compram o direito integral das imagens para que seja utilizado para a geração de inteligência artificial. Então, tá tudo certo nesse aspecto também. E uma coisa que eu não vi no mercado, mas que eu acho que pode ser bem interessante, a gente já até comentou sobre algo relacionado a isso no passado, mas falando sobre matérias jornalísticas usadas como né, dado para as inteligências artificiais ali, que seriam plataformas de IA que geram imagens com licenciamento integrado. Então, a partir do momento que é entendido que ela utilizou uma determinada imagem que tem algum tipo de licença garantida dentro do Google ou para qualquer tipo de pessoa que tem o direito autoral sobre ela, a possibilidade de você, cara, ter ali, por exemplo, um FII a mais ou para o consumidor final, ou, por exemplo, um FII para a própria empresa repassar de fato ali para aquela pessoa que é dona, né, do direito autoral daquele material. E aí uma outra coisa também que eu pesquisei aqui, encontrei que eu achei bem interessante e que eu queria muito trazer é o seguinte, né? Quando a gente tem aquele tipo de problema, se o usuário, mesmo usando dados que são free use, licenciados e tudo mais, ele escreve um prompt
usando referências, Homem-Aranha, Mickey Mouse, Jesus Cristo, como nós falamos aqui, ele pode ainda incorrer em algum tipo de problema de direito autoral. E o que é uma das coisas que existe uma possibilidade, uma oportunidade de negócio aqui ao vivo, tá, para você, para, mano, cara, você poder fazer o desenvolvimento de uma coisa que pode vir a ser muito útil para esse tipo de coisa. Desenvolver uma ferramenta que faz verificação automática nos principais bancos de dados de inteligências artificiais que geram imagens. Cara, isso é uma oportunidade de negócio muito da hora. E por que eu quis trazer isso? A gente sempre fala, pô, IA vai tirar emprego, vai sei lá o quê. Cara, é isso, mas todo mundo fala sobre esse tipo de coisa que tira emprego, às vezes muda a coisa, vão ter coisas que vão ficar né, superficiais. Aquele cara que antigamente trocava. Quer dizer, acendia lamparina, hoje ele não é mais necessário porque existe energia. Então, enfim, acontece uma ressignificação do mercado de trabalho, sim, mas a ressignificação também para o aspecto positivo. Vão surgir novos mercados e esse, por exemplo, do desenvolvimento de uma ferramenta automática de verificação de banco de dados é uma coisa que há 5, 10 anos atrás ninguém achava que seria necessário e agora, aparentemente, com esse texto, passa a ser, cara, super necessário e muito interessante, porque aumentaria muito a velocidade e a garantia de que você vai ver que aquela imagem que você está gerando e publicando no seu site, por exemplo, não tem nenhum tipo de problema de direito autoral. Então, acho que são algumas outras soluções aí também possíveis para qualquer pessoa utilizar. Pô, é isso mesmo, cara. Eu acho que, enfim, essa questão de direitos autorais, cara, eu, eu certamente acho que a minoria esmagadora que gera uma imagem com inteligência artificial, e peço desculpas pelo meu linguajar, mete o foda-se e fala, não, eu sei que isso aqui tá infringindo o direito de autoral de alguém, ou pode estar, e vou publicar. As pessoas realmente, cara, querem usar de novas tecnologias, querem ter mais velocidade, cara, igual o Renato mencionou, eh, e alguns background checks aí dessa imagem podem dificultar esse processo. No entanto, eu entendo que esse campo de direitos autorais como um todo é uma área que várias pessoas, quando estão produzindo conteúdo, eh, não têm tanto conhecimento, sabe? E eu vejo que cada vez mais as pessoas detentoras de direitos autorais têm que considerar isso também, né? Porque fica muito claro quando vamos dizer, um pequeno jornal no interior da Paraíba que pegou o texto de um veículo maior e republicou no site deles, sem saber que, mesmo dando créditos, você precisa dar autorização para fazer isso, de um veículo privado, né? Tem outras agências aí, agência Câmara, etc., que se você indicar, não precisa de nada. Mas veículo privado não é assim, pessoal. Não sei se vocês sabem disso. Se você entrar no, sei lá, no Brasil Journal, no Poder 360, na Veja, pegar o texto, copiar, colar no seu site e publicar, você está infringindo o direito autoral dessas publicações aí, mesmo se você indicar de onde elas vieram. Mas se você é um veículo pequeno, muito provavelmente você está fazendo isso por imperícia, falta de conhecimento. Falando agora como um advogado, infelizmente, no entanto, as pessoas que são lesadas, né? Se eu fosse o dono de um veículo grande e você fizesse isso com um veículo pequeno, eu teria total direito de entrar na justiça contra você e teria grande causa. Mas aí eu acho que é até uma espécie de apelo, assim, no geral. Eu tenho percebido, no entanto, pelo que eu conheço, assim, converso com outras pessoas, que essas questões têm se resolvido muito mais de forma amigável e na conversa do que, cara, partindo para o processo, uma voadora na cara e algo nesse sentido, né? Então, eu espero, é meio utópico até falar isso, mas eu espero também que isso só aplique ao uso de inteligência artificial com imagens, efetivamente, né? Porque para um veículo pequeno, cara, eu sinceramente duvido que essa pessoa esteja tentando se aproveitar e tirar
ali o direito autoral de um fotógrafo, de algum artista. Agora, para um veículo grande, que tem mais dinheiro, capacidade, talvez background checks como esses, assim, sejam realmente necessários. A verdade é essa, não sei, aí ter essa posição que o Renato colocou, mas se você é uma pessoa pequena, cara, que está tentando ali galgar, buscar seu espaço, sinceramente, eu acho que ter que contratar a pessoa igual essa que o Renato falou, ou enfim, ter todo esse cuidado sempre, igual é, é escrito nesse artigo que a gente recomendou, é difícil, para não dizer impossível. Então, fica até uma espécie de apelo para as pessoas terem bom senso e tentarem conversar efetivamente antes de partir ali para uma judicialização, efetivamente, quando essas situações acontecerem, porque elas tendem a acontecer cada vez mais agora no futuro. Boa pontuação. Gostei do pedido por ser friendly. Faz muito sentido mesmo. IA é muito novo, galera. Calma. A Vamos com verdade é essa. calma. Mas, dito isso, tomem cuidado. A verdade é essa, É sabe? verdade. Cara, é muito louco isso, porque assim, eu acho, Migs, você, principalmente com o background de jornalismo que você tem, trazer essa percepção de, você até começou, né, trazendo essa última consideração sua, mencionando isso, eu acho que as pessoas não vão publicar coisas sem pensar nessa questão. Eu acho que você tem um background muito importante nesse aspecto de direito autoral, porque existe isso, é uma realidade no mundo jornalístico, mas, cara, para ser honesto, pensando até com a minha cabeça aqui, e assim, de outras pessoas produzindo conteúdo, fazendo um post no LinkedIn, qualquer coisa do gênero, ou eu acho que a maioria das pessoas nem pensam nisso, elas Então, nem é isso que lembram eu quis dessa dizer. ideia. É, É isso que eu entendi. quis dizer, na real, cara. Acho que as pessoas não pensam nisso, entendeu? A Nem minoria lembram. a minoria é que pensa e fala, foda-se, entendeu? Vou publicar Exato. de qualquer forma. É Que a isso. maior Ah, parte entendi nem agora. lembra, nem pode, Perfeito. nem sabe, às vezes. Na verdade, assim, nem sabe que isso aí pode estar infringindo direito autoral de alguém, cara. Igual quando você pega, tem vários creators no Instagram que usam várias imagens, apesar que ali, quando Cara, usa rapidamente, entra como fair use, né? Pode usar, né, os aham. cortes rápidos de fotos, enfim, outras questões. É, mas é isso, publicar uma foto no LinkedIn ou alguma coisa, pode ser sim, cara, realmente uma infração aí no que diz respeito É. a direitos autorais, cara. Muito, Oh, muito louco muito, isso. muito louco, cara. E assim, eu acabei de pensar, enquanto você tá falando, eu até ri aqui. Eu acabei de lembrar que eu já fiz. Olha isso, cara. Aqui eu acho que eu errei, tá? Eu errei forte. Porque além de advogado, eu trabalho com IA. Então, tipo assim, eu tenho possivelmente o background necessário para as duas áreas. E eu publiquei uma imagem gerada por IA e não fiz absolutamente nenhum tipo de background check. Nada. Então, Vamos nessa. então, acho que é isso, cara. Tipo, imagina outras pessoas que têm bem menos, possivelmente, background que eu nesse aspecto. Eu errei, É tá? isso aí. Deslizei, vacilei, mas, mano, acho que é muito plausível as pessoas fazerem, né? Não, é isso aí. Mas no futuro eu realmente acredito que cada vez mais as ferramentas de inteligência artificial que geram imagens serão forçadas essencialmente a trabalharem apenas com imagens licenciadas para treinamento. Eu tenho essa É, impressão forte, sabe, cara? total, Porque 100%, cara. realmente é isso, cara. Não é roubo efetivamente, mas vamos dizer que entra numa seara cinzenta aí no que diz respeito, cara, à consideração pela propriedade intelectual de outras pessoas. Oh, 100%. E é uma baita oportunidade de negócio essa aí, hein? Ainda não tá acontecendo muito, mas, cara, Realmente. vasculhar bancos de dados, Baita baita. oportunidade de negócio para os nossos amigos advogados. Ah, Comecem a muito, entrar com muito, muito. não façam isso, pô. Acabei de pedir para não fazer, mas vai ter advogado aí que vai começar a entrar a rodo com a ação, cara. Vai Certeza. ter. Absoluta. Ou vamos pros textos referências aí? Alguém quer Abre aí. começar?
Pode abrir, você chamou, pode Vou abrir, abrir. Lucas. Vamos nessa, vamos nessa. Oi, eu trouxe um que eu achei bem interessante, cara. Eu sabia um pouquinho do básico de como funcionava a geração de uma imagem por inteligência artificial. E aí, eu hoje, antes aqui da nossa gravação, dei uma bela estudada sobre isso. É, E eu tentei transformar, eu até anotei aqui, esse processo em um passo a passo e tentei, cara, usar umas metáforas aqui, umas explicações de como funciona para não usar termos técnicos. Eu achei que ficou legal, então eu queria compartilhar com vocês. Vocês me dizem se ficou interessante, se deu para entender de uma forma geral. Vamos lá, passo a passo para acontecer o processo de geração de uma imagem por meio de uma inteligência artificial. Vamos lá, o primeiro passo, a primeira coisa que acontece é o aprendizado, né? É o treinamento do modelo. O que é o jeito aqui fácil de explicar? A inteligência artificial, ela olha, entre aspas, para milhões e milhões de imagens e aprende os padrões de cores, formas e detalhes dessas imagens. É como se ela criasse um catálogo gigantesco de, cara, várias imagens que existem e entender quais são as características de cada uma delas. Imagina, tipo, uma planilha do Excel com a imagem do lado esquerdo e na outra cédula ali do lado direito, você tem uma descrição dela. É mais ou menos isso que acontece quando você faz o aprendizado. Segundo momento é a compreensão do texto, que é o processamento de linguagem natural. Quando a gente vai ali e pede alguma coisa para a IA, faz o prompt ali, pedindo para ela criar uma imagem, ela primeiro entende o que você está pedindo naquele momento e ela, cara, separa aquilo de fato em tokens, ou que o pessoal chama de embeddings do meio ali, técnico também. Então ela separa aquilo em palavras, vamos dizer dessa forma. Então, sei lá, vamos supor que a gente vai pedir um gato laranja dormindo em um sofá azul. É a imagem que a gente pediu ali. A IA ela vai identificar os elementos importantes: gato, laranja, dormindo, sofá, azul. E aí, por meio disso, ela vai conseguir ter mais facilidade para buscar no banco de dados dela. Cara, depois a gente tem a combinação dos conhecimentos, é o terceiro passo. O que vai acontecer? Imagina que existe aqui, e é real isso mesmo, é o meio de IA, é uma coisa que não é, cara, unidimensional, é algo que existe, tipo assim, cara, 3 dimensões, uma coisa real, o mundo real mesmo, assim, basicamente, 4 dimensões no caso, então, né? E aí eles criam uma espécie de espaço latente, que é como se fosse um grande quadro branco, onde, vamos dizer, o artista, né, a IA, ela organiza as ideias do que você acabou de pedir para ela. E aí nesse quadro tem todas as informações que a IA aprendeu já na história dela sobre gatos, cores, móveis, sofá, azul, tudo aquilo lá junto num único lugar. E aí acontece depois o processo de interpolação e manipulação vetorial. Vou traduzir isso. Imagina que quando, né, a IA ela está desenhando essas coisas ali que você pediu para ela vai usando diferentes canetinhas para acertar detalhes e misturar cores. Na linguagem das máquinas, essas canetinhas são técnicas matemáticas que a inteligência artificial usa para ajustar as ideias dentro daquele espaço. E aí, tipo, ela vai categorizando aquilo, ó, isso aqui que eu estou desenhando está relacionado a sofá, isso aqui está relacionado a gato. E aí depois essas imagens ficam ali vetorizadas, estruturadas num campo de 4 dimensões, como se fosse isso. E aí depois você tem a geração, a criação da imagem. Então, por meio desse conhecimento, ela vai desenhando as imagens, juntando elas e fazendo ali, por meio de referências, uma espécie de desenho, cara, completamente novo, né? Entre aspas, novo, porque naturalmente você está usando referências ali do banco de dados. E aí tem, cara, nesse momento aqui, umas coisas super interessantes, assim, para a galera que gosta um pouquinho da parte técnica, geralmente o que a galera usa é um negócio chamado GAN, que seria Generative Adversarial Networks, que é o seguinte: a IA ela vai gerando imagens e ela pergunta para outra IA, essa imagem aqui ela tá certa, tá correta de acordo com o prompt? Aí a outra IA vai falando não, sim, e vai trazendo feedbacks para ela ir melhorando aquele negócio. Tudo acontece, cara, em segundos. E uma outra técnica usada para acontecer essa geração também, que é muito massa,
é um negócio de dissociação, porque a tecnologia mais antiga, ela era muito boa de conseguir apresentar ruídos em imagem. Então, sei lá, imagina a imagem de um navio, e aí ela vai trazendo aquela imagem de navio e vai trazendo ruídos para ela, vai fazendo ela ficar, sei lá, só vários pontinhos ali, preto e branco, como fica a sua televisão quando tá sem sinal ou alguma coisa do gênero. E aí, os caras começaram a desenvolver formas de treinar a inteligência artificial com vários ruídos, ou seja, imagine a imagem do barco toda cheia de pontinhos ali preto e brancos, ele bota aquilo lá dentro da IA e fala, ó, isso aqui que você tá vendo, que parece nada, é um barco. E aí eu preciso que você agora tente voltar a fazer essa imagem, esses vários pontos e distribuir eles de forma correta nesse quadro aqui, para que ele volte a ser um navio. E aí, por meio desse processo de dissociação, aconteceu esse treinamento, essa capacitação da IA para construir novas imagens. E aí depois você tem as etapas de refinamento e o resultado final, a renderização, a geração da imagem. E é importante também a gente notar aqui, sempre deixar destacado, que a IA ela não está simplesmente juntando pedaços de outras imagens. Ela está criando algo absolutamente novo, baseado no que ela aprendeu. Então, esse é o diferencial. A gente não está fazendo um recorte aqui, uma bricolagem. A gente está fazendo realmente a geração de algo completamente novo, porque um único pixel de cada parte da imagem pode ser utilizado para gerar uma nova imagem. Então, é um negócio super complexo, mas super interessante. Imagino que não deu para entender os detalhes do detalhe, mas, cara, acho que esse foi o jeito mais prático que eu consegui explicar como funciona esse processo de geração de uma imagem. Ficou mais ou menos claro? Cara, muito. Enfim, as pessoas que vão ter que responder, eu acho, né? Deixe seu comentário aí Exato. para dizer se ficou claro ou não. Mas para mim ficou claro. Eu gosto de pensar, cara. Pensei cada vez mais quando eu fazia minha pesquisa para esse episódio, no que diz respeito a direitos autorais para a música, sabe? Tem várias pessoas que processam, enfim, que entram com ações contra artistas por dizerem que músicas que foram criadas são semelhantes a outras produções que eles fizeram. Pô, tem casos famosíssimos, assim, né? Pô, o Rod Stewart, o Jorge Benjor é um puta caso assim emblemático, cara. Para quem nunca percebeu isso, cara, canta aquela música If You Wanna Love Me and You Think I'm Sexy. Agora pensa no tchê tê 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 tê. É isso, parece, não? Parece muito. E o Rod Stewart já admitiu que ele se inspirou em Taj Mahal mesmo quando ele veio passar o carnaval aqui no Brasil, um ano antes de produzir If You Think I'm Sexy. Então, galera, eu acho que a gente está entrando em um campo assim muito turvo, até no que diz respeito à inspiração, cópia, porque tem muita coisa realmente que pode ser inspirada, né? Pode ser baseada, mas, como tudo, o conceito de plágio, efetivamente, é algo que tem um teor interpretativo, até no campo jurídico, eu diria. Então vai ser difícil, vai ser complexo até a gente chegar a um ponto que isso fique claro para todo mundo. Acho que até nessa área, eu dei esse exemplo da música, porque até hoje é controverso, né? Pessoas contestam que plagiaram músicas, por mais que um acorde pode ser semelhante, mas o arranjo como um todo é diferente da produção musical e é meio parecido com o que o Renato falou, cara. Não vai ser um picote, efetivamente, que a gente vai fazer várias fotos virarem uma, mas várias fotos vão ajudar a criar ali, colocando um termo mais simples, o artista artificial que vai fazer aquela imagem original por si só. Mas achei muito legal, cara. A sua explicação é muito boa. O que você achou, Adilson? Boa, cara, muito, muito legal, Renato. Acho que o público deve sim, cara, ter entendido. Eu acho que ficou bem claro. E concordo com, putz, tudo que o Mix trouxe. Eu acho que é realmente um terreno muito,
Eu até abri falando isso, né? É um terreno muito subjetivo. Então, de fato, né? A gente tem que estar bem atento e saber, né? Que, cara, o que é inspiração, o que é cópia. Eu acho que tem muito essa discussão. Tem até, como posso dizer, várias citações, né? De Steve Jobs, que ele fala, cara, não copie, hobby, né? Então, assim, você tem que saber Isso é fazer. muito louco, né, cara? Muito bom. E Excelente referência. porque você pode ver os designs da Apple, né? Vários daqueles designs ali, né, são inspirados em outros designers, né, na verdade. Né, eu vi que tem muitos designers alemães, né, na verdade. Tem, como posso dizer, muita inspiração em Issey Miyake, que é um designer japonês de moda. Então, assim, de fato, as referências são bem incomuns, mas ele não usa elas de uma maneira óbvia, né? Sim. Você vê de onde veio aquilo, mas você reconhece que não é uma cópia, né? Então eu acho que Exato. esse é um fator muito importante assim. Pô, E muito bom inclusive isso. tentando fazer até como posso dizer, um link aí com a matéria que eu trouxe, que cara, uma matéria do Harvard Business Review, uma matéria de 2023 inclusive, né, do ano passado, que também está falando muito aí sobre essa questão, né, sobre essa linha tênue aí, né, que a gente tem na discussão de direitos autorais, que eu acho que não se aplica só a IA, né? Eu acho que é uma discussão que, cara, é ampla mesmo e já está rolando antes das inteligências artificiais aparecerem. Mas um dos pontos que eles trouxeram no artigo, e eles citaram bem rapidamente, mas eu achei muito interessante, é em relação às oportunidades, né, que isso traz. Então, eu acho que, cara, você, não sei, curadores, museus, galerias de arte, pessoas que têm, né, essa detenção aí de direitos autorais, cara, podem se beneficiar muito, né, do uso de inteligência artificial. Inclusive, o texto traz um exemplo, né, do MoMA, do Museu de Arte Moderna, né, de Nova York, em que, cara, eles pegaram o acervo deles, jogaram na inteligência artificial e, a partir disso, começaram a criar novas instalações. Então, assim, as possibilidades, né, são infinitas. Então, eu acho que também fica aí, né, esse desafio aos bancos de imagens, a também galerias, museus, os detentores, né, no caso dos direitos, de, cara, pensar em IA não só como, eu vou, vou atrás daquele cara que me copiou, né, vou atrás daquela pessoa que me plagiou, mas sim pensar, cara, vou tentar deixar minha arte, né, não sei, minha imagem aqui disponível para que as pessoas consigam fazer coisas legais a partir dela, né? Eu acho que também é muito importante ter esse entendimento, porque é até uma discussão que eu acho que já vai aí há décadas, né? Assim, enfim, sim, essas questões artísticas, imagéticas, né? Se são de domínio público ou até que ponto elas são privadas. Então, eu acho que o pessoal tem que, cara, mergulhar e abraçar as oportunidades, entender que ainda, na verdade, eu acho que já é uma realidade, mas que vai ser cada vez mais comum e saber, cara, usar isso a seu favor, né? Então, ao invés de criar uma indústria de processos de copyright, talvez criar uma indústria de fomento a, como posso dizer, direito de uso, sabe? Então, assim, é aquela questão, você vai olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Então, esse ponto, né, do artigo me trouxe essa visão de que, cara, também tem coisa legal a ser explorada, sabe? Pensando aí nos detentores de imagem. Beto, você Cara, lacrou, muito cara, mas massa. lacrou muito bem, cara. Lacrou, Gostou, lacrou. gostou? Parabéns, cara. Cara, eu concordo, mas discordo, cara. Vou discordar um pouco, eu só concordo aqui nessa porra, velho. Então vamos nessa. Cara, eu concordo plenamente que é uma baita de uma oportunidade, cara, entrar nesse mercado, assim como a gente já até falou no episódio, não foi o passado, foi o antepassado, né, quando a gente estava falando ali, né, efetivamente de Big Techs, da possibilidade, eu entrei até, de venda aí de conteúdo jornalístico para uso de treinamento de inteligências artificiais. E eu acho que, cara, é um mercado que existe, vai se tornar cada vez mais popular. Eu acho que é sim um espaço onde artistas, fotógrafos podem ganhar muito dinheiro e devem ir atrás disso.
Acho que é mais a questão do, do tamanho das duas partes aí, né? Qual escolha um artista ou um fotógrafo pequeno tem frente a uma grande empresa de inteligência artificial e qual barganha ele vai ter para negociar ali quanto é justo ele receber pela sua imagem que vai ser utilizada para treinar ali uma ferramenta massiva, né, de inteligência artificial. Então, eu não sou um cara que tem esse viés, cara, focado aí em estado grande, coisas assim, pessoal, mas realmente nessa questão, acho que é um mercado muito desregularizado ainda, é óbvio, não é regulamentado de forma alguma e vai precisar sim aí de alguma espécie de esforço no que diz respeito à legislação para a gente criar bases justas também para todos os empreendedores que atuam nesse campo, porque é verdade, quem um fotógrafo é empreendedor, um artista é empreendedor, então a gente tem que se organizar para conseguir ter essa proteção também para quem é menor e está buscando um espaço, na minha visão. Muito bom, cara. Faz super sentido. Eu acho que as duas visões, assim, em geral, elas se completam, né, de certa maneira. É isso, cara. A gente precisa realmente de uma regularização desse aspecto, e é legal que, eu não sei se isso é uma coisa do brasileiro, mas existe na mente das pessoas, possivelmente, uma percepção de que pessoas que trabalham com inteligência artificial gostariam que ela continuasse completamente desregulamentada. E, para ser honesto, isso não é verdade. É óbvio que existem formas de fazer regulamentação e que é importante a gente sempre ter o olhar crítico para esse tipo de coisa, entender como que viabiliza uma tecnologia tão poderosa como essa e o desenvolvimento contínuo dela, sem tirar o direito e sem prejudicar o direito de outras pessoas e conseguir garantir proteção para elas também. Mas, pô, no final do dia, quando você tem a construção de uma legislação, você consegue ter diretrizes muito mais claras para fazer da forma correta, da forma ética, e além disso, numa legislação, não existe essa história de você fazer uma legislação boa, né? Óbvio, não existe história de você fazer uma proteção unilateral. Você tem que proteger os dois lados, a galera que está desenvolvendo IA e a galera que está, né, entregando recursos, vamos dizer dessa forma, para que as IAs sejam desenvolvidas. Então, existe também, de alguma forma, aspectos aí de proteção e de qualidade para essas pessoas também. Eu não acredito que todo mundo que está desenvolvendo IA ou que está trabalhando com IA é completamente contra qualquer tipo de lei envolvendo isso, até porque existe uma coisa chamada segurança jurídica, que é muito importante para qualquer tipo de empresa. Você entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer, é ótimo. Imagina a gente aqui do 11, Perfeito. cara, trabalhando para fazer, por exemplo, imagem de inteligência artificial para os jornais, e daqui a pouco começa a sair um bando de processo em cima da gente, porque a gente está oferecendo, quer dizer, em cima do jornal, aí o jornal vai vir cobrar a gente e vai processar. Cara, tá entendendo como é que funciona o negócio? A gente não sabe como é que é o guia, então precisa de segurança jurídica e a legislação é a única coisa que permite que isso aconteça. Então, é isso, Perfeito. assim. E quando a gente está entrando em terra de ninguém, cara, o problema é esse, sabe, pessoal? Quando o mercado se torna regularizado, ainda mais se as pessoas já estão fazendo coisas, fica às vezes muito difícil de mudar o modus operandi. Então, é importante que ocorra essa regulamentação desse mercado e que ocorra com algum grau de velocidade. É lógico, até como empreendedor nessa área, pessoal, tem que ser feito de forma correta, cara. A gente não pode aceitar qualquer projeto, cara, sem uma especificidade, porque isso é perigoso. Mas é muito necessário que a gente tenha as bases para saber efetivamente como a gente deve operar, igual o Renato colocou, o que traz, inclusive, o texto que eu trouxe hoje, pessoal. O texto que eu trouxe hoje é um projeto de lei. Olha que coisa bacana, já teve podcast, já teve várias coisas. Hoje eu trouxe um projeto de lei 4025 de 2023, do deputado Marcos Beltrão, do Progressistas de Alagoas. Depois vocês deem uma olhada, cara, o link está aí. Vocês podem também pesquisar no site da Câmara. Esse projeto de lei do Marcos Beltrão, e é Marx igual Karl Marx mesmo,
exige a autorização expressa das pessoas envolvidas para o uso de imagens e de obras criadas por sistemas de inteligência artificial, né? Esse PL, aqui, esse projeto de lei, vai alterar o Código Civil e a lei de direitos autorais. Eu vou abrir aqui para vocês rapidinho, cara. Eu não vou ler efetivamente todos os pontos aqui. O projeto é bem curto, na verdade, tem 3 páginas, pessoal. Essencialmente vai alterar um artigo do Código Civil e 2 artigos da lei de direitos autorais. Então é bacana para quem se interessa, cara, realmente ler isso aqui super curto para vocês saberem, poderem opinar nessa regulamentação que pode ocorrer no mercado aí de geração de imagens com inteligência artificial. Qual é a alteração que o PL propõe para o Código Civil? Vai criar aí um artigo 20A que exige a autorização de uma pessoa quando a sua imagem efetivamente for utilizada ou manipulada por inteligência artificial. Uma autorização expressa e, em caso dessa pessoa ter morrido ou estar ausente, quem vai poder definir e dar essa autorização expressa são o cônjuge, os ascendentes ou descendentes dessa pessoa. O que vocês acham dessa alteração proposta, pessoal? Acho que a gente pode conversar desse jeito para matar aqui, fazer uma mesa redonda sobre esse projeto. Eu, pessoalmente, cara, acho ok de antemão ter uma alteração como essa, porque a legislação brasileira pede isso, né, pessoal? Infelizmente ou felizmente, é algo que já existe aí no nosso ordenamento jurídico, no que diz respeito ao uso de imagens aí de pessoas, quando em outros países a gente sabe que a liberdade de expressão tem um entendimento mais elástico, aí é possível fazer o uso de imagens, criação de memes, etc., nesse sentido. Eu não gosto efetivamente de uma regulamentação assim muito extensiva nesse sentido, né? Eu pessoalmente acredito que, cara, há sim liberdade de expressão, sem fazer um juízo de valor aqui quanto ao uso negativo de imagens, mas eu sinceramente acredito que deveria poder efetivamente fazer algumas coisas que talvez são barradas aqui pelo nosso ordenamento jurídico. Por mais que hoje a gente sabe que a criação de memes e outras paródias é permitida pela legislação brasileira, já tem súmula do STJ, se eu não me engano, nesse sentido. Então, novamente, entra num campo um pouco turvo, o que é um meme criado por inteligência artificial, o que seria uma imagem que pode ser negativa, ali criada por inteligência artificial. Então, é aquele depende clássico de um advogado aqui, pessoal, mas sendo super honesto, acho que faz sentido aqui efetivamente a inclusão desse tema, mas para finalizar e passar a bola, eu acho que precisaria talvez sim de um esclarecimento maior nesse artigo, né? Porque é justamente essa dúvida que pode causar problemas no futuro. Agora, se a gente for deixar muito claro aqui, efetivamente, o que seria um meme, o que seria um uso permitido, a gente vai fazer um Código Civil novo só no artigo 20A. Então, é algo bem complexo que certamente vai acarretar uma discussão ou outra antes da gente ter uma decisão clara de um tribunal nesse sentido. Falei pra caramba. A visão é essa. O que vocês acham, pessoal? Pô, muito massa isso, hein, Migs? Bem interessante, cara. Eu acho que. Eu não sei, eu fico um pouco. Eu tenho muito esse ponto que você trouxe, assim, até pelo background jurídico e tal. Eu acho que
Aqui no Brasil, a gente tem um ordenamento jurídico, né, uma estrutura de lei que precisa de tudo muito detalhado. É uma coisa até meio cultural nossa, assim, de, cara, sempre lei que vai ter a exceção, vai estar na lei, tudo. Cara, muita coisa sobre questões específicas. Eu vejo isso, cara, meio problematizado. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que fez parte de construção, por exemplo, de algumas legislações que envolvem, enfim, questões digitais de uma forma geral, LGPD e etc., Marco Civil da internet e tudo mais. Uma pessoa bem especialista no assunto, e ela falou, cara, eu fiz parte da construção do Marco Civil da internet, mas não tinha necessidade nenhuma. Tá tudo escrito na Constituição. Não foi nada, foi só, tipo assim, traduzir o que está escrito na Constituição. Não precisava dessa lei nova. Desde que escutei isso, sinto que quando a gente fala de coisas virtuais, meios como internet, a inteligência artificial e etc., talvez a gente podia, ao invés de criar mais coisa, se ater no que existe já. Mas é difícil isso, porque aí a gente entra num tema super jurídico de coisas que tem um problema quando isso acontece. Pois Então, é, cara. eu fico nessa, assim, cara. Eu Isso que fico é meio. complexo, cara, porque como no Brasil, aí a gente vai abrir um podcast jurídico agora, cara. Exato. Como no Brasil, tecnicamente, a gente opera, cara, pelo civil law, e agora todo mundo que é jornalista, se não cobrir judiciário, já está saindo do nosso podcast, cara. A gente vai ter um bounce rate muito alto aqui nesse ponto. Totalmente. Mas, cara, como a gente precisa disso, né? Nós temos essa cultura positivista aí que o Renato falou, cara, a gente precisa ter leis ali que trazem, cara, né, todos os termos, todas as situações, ou explicam, no mínimo, de forma muito clara ali no corpo da lei o que é permitido e o que não é. Infelizmente, se a gente não tiver adições a alguns códigos ou até a criação de novas leis, o que vai acontecer é que as ações vão acontecer cada vez mais e com isso a gente vai depender de alguma decisão de tribunais para ter ali uma nova, uma regularização, assim, vamos dizer, desse mercado, mas pelo judiciário, não pelo legislativo. E como esse não é o ordenamento jurídico brasileiro, eu tendo a dizer que é melhor deixar para o legislativo fazer isso, não esperar com que o judiciário lá na frente, cara, decida, chegue no STF e a gente tenha, cara, né, como vai acontecer essa questão aqui do uso de imagem de pessoas falecidas por inteligência artificial no Brasil. Por mais que, cara, mesmo a gente tendo essa lei do jeito que ela tá, eu acho que efetivamente a gente ainda vai precisar ali de uma decisão jurídica para sacramentar, cara, esse entendimento. É muito difícil isso, cara, realmente. Muito. Mas é isso. Adilson, você quer acrescentar alguma coisa, cara? Nada, pô. Os dois advogados falaram primeiro. Como você quer que eu tenha uma coisa? Então, eu quero que você comente nesses próximos pontos para a gente fechar, cara. A lei também vai propor, pessoal, duas adições ali à Lei de Direitos Autorais. A primeira dela é uma adição ao artigo 11, que pede essencialmente duas coisas que estão relacionadas a direitos, à inteligência artificial. A primeira é, um segundo parágrafo que vai aparecer nesse artigo, que é a declaração de que sistemas de inteligência artificial não têm essencialmente a mesma proteção autoral de suas obras, sendo essa condição de autor efetivamente restrita a seres humanos, ou seja, uma inteligência artificial não pode ser considerada autora de uma imagem, apenas o ser humano. E o parágrafo terceiro, que pede a criação de um fundo para remunerar detentores de direitos autorais sobre as suas obras utilizadas no treinamento de inteligência artificial. Meu problema com isso tem a criação de um fundo aqui, mas não explica essencialmente como isso vai acontecer. Né? Não está detalhado, precisaria ali de uma lei complementar para fazer isso acontecer. E, cara, sendo bem honesto, é essencialmente o tipo de coisa que eu vejo que
não irá acontecer. Então, por mais que eu até entendo que é uma ideia relevante, cara, a gente ter, igual eu já falei aqui nesse podcast, cara, um, um modus operandi, uma forma de ajudar os pequenos empreendedores, fotógrafos, artistas a negociarem de forma mais inteligente com empresas de inteligência artificial, cara, criar um fundo público para ficar pagando as pessoas que têm as suas obras utilizadas no treinamento de IA, eu acho, para não dizer impossível, muito improvável colocar isso na mão do Estado. E a questão relacionada aí a ferramentas de inteligência artificial não gozarem, né, dessa posição de autor, eu não tenho uma posição formada ainda essencialmente sobre isso, né, para ser honesto. Mas, de antemão, eu acho que faz sentido que quem seja o autor de fato de uma imagem seja a pessoa que esteja operando ali a inteligência artificial ou a pessoa que tenha programado a IA para gerar imagens de forma mais automática. O que vocês acham, pessoal, desses pontos? Sua vez, Cara, Adilson. não, cara, concordo, assim, eu acho, mais uma vez, eu abri falando isso, eu acho que eu vou fechar aqui provavelmente falando isso. É muito subjetivo, né, cara? Muito complexa essa discussão, então, de fato, eu nem consigo opinar muito. Eu acho que quando você não tem nada a acrescentar, você fica calado. Então, dessa vez, de fato, eu só tenho a concordar, não tenho nenhuma vírgula a adicionar. E, cara, eu acho que é isso. Eu acho que tem o entendimento dessa complexidade, né? E tentar sempre, isso eu acho muito importante, né? Olhar, cara, de um ponto de vista, como posso dizer, ético, responsável, sabe? Eu acho que mesmo que, enfim, não tenha ainda consenso sobre todos esses temas, né, que a gente tá discutindo, eu acho que existe um consenso sobre, cara, o que é ético, o que é justo, o que não é justo. Então, como posso dizer, convido aí, né, os nossos ouvintes a fazerem essa reflexão, sabe? Antes de, sei lá, estarem se atolando aí em processos ou então contratando advogado para defender causas que, não sei, talvez nem valham a pena. Então, assim, acho que é essa minha reflexão. Perfeito, cara. Renato, alguma coisa, cara? E por fim, antes de você falar só, até já deixo você comentar por isso, é a inclusão aqui no artigo 29 dessa mesma lei de direitos autorais de uma obrigatoriedade de uma autorização expressa do autor original de uma obra para o uso dessa obra no treinamento de sistemas de inteligência artificial. Então, é aquilo que a gente já estava falando. Para uma imagem ser utilizada ali no treinamento de uma IA, vai ser necessário que o autor conceda de forma expressa essa autorização. Comenta esses 3 pontos aí, Renato. Cara, eu acho que assim, eu fiquei pensando muito nesse negócio, assim, já penso nisso há muito tempo. Eu não tenho certeza, tá? Me desculpem aí os provedores de inteligência artificial, mas eu acho que essa galera tem uma estrutura tão relevante por trás deles que os caras sabiam que esse tipo de problema ia aparecer, da galera reclamando de direito autoral. Não é possível que eles não iam. Eu acho que eles só pegaram e falaram assim: ninguém sabe o que é isso, vamos usar tudo que tem pra usar, que dá pra Pois usar, é, e cara. depois a gente resolve o problema. E sabe qual é o pior? Tá funcionando. Porque realmente é uma tecnologia revolucionária, tem a oportunidade de melhorar a qualidade de qualidade de vida de muita pessoa, mudar aqui a história do ser humano. Realmente eu vejo o impacto disso, mas, cara, não é possível que os caras não sabiam que isso ia acontecer. Não é possível. É isso, eu deixo o meu último rastro aqui de não entendimento de como as coisas chegaram até esse momento. Eu acho muito razoável que aconteça de fato essa comunicação com as pessoas que são as proprietárias, por exemplo, de imagens ou de conteúdos e que elas sejam recompensadas por esse tipo de coisa.
Só que, cara, eu tenho um medo danado disso, sabe? Porque a gente. E eu acho que esse foi o negócio que eles fizeram. O que me gera aqui é exatamente o objetivo deles. A gente já chegou num momento em que isso mostrou um potencial tão grande que eu tenho medo da gente colocar várias vírgulas em cima desse negócio e travar a possibilidade, a oportunidade que a inteligência artificial tem de gerar pra gente, sabe? É isso, assim. Enfim, fico em cima do muro aqui pra acabar o episódio. Entendo, pô. Não, mas entendo. Tá certo isso, cara. Eu acho que. E é uma questão complexa, tá, pessoal? Como donos de uma empresa de inteligência artificial, não é que a gente quer, cara, colocar os artistas para ficarem trabalhando para a gente, enfim, não é nada disso. Até porque a gente está defendendo aí que as pessoas recebam e que sejam recompensadas por isso. Só que é muito do que o Renato acabou de falar, eu acho também, cara. E do que também a gente já mencionou antes, até que ponto, cara, efetivamente uma imagem, um contexto foi utilizado de forma, vamos dizer, ilegal no que diz respeito ao direito autoral tradicional para treinar uma ferramenta de inteligência artificial, porque se for utilizada, realmente né, compôs todo um arcabouço ali que vai ajudar no treinamento de uma inteligência artificial, isso se assemelha até certo ponto ao uso de uma imagem ali em fair use, num vídeo, cara, alguma questão, porque ela faz parte de um contexto como um todo, né? A gente não está efetivamente utilizando ela ali e se valendo dela por completo para picotar e criar algo novo. A gente só está treinando um algoritmo com base em um padrão. Então, não sei, acho que do jeito que está hoje, inclusive, é até pior, efetivamente, para os criadores de conteúdo no que diz respeito a imagens e, enfim, quadros, etc. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também no que diz respeito a essa regulamentação e evitar aí que existam essas travas que vão impedir aí o crescimento da tecnologia, né, cara? É muito isso mesmo. Mas eu acho que as pessoas hoje estão muito, como eu posso dizer, e até de forma correta, eu diria, tá, pessoal? Eh, com medo do surgimento de novas tecnologias, porque a gente sabe que quando o mundo era mato, principalmente no digital, grandes empresas de tecnologia se valeram aí dessas posições de poderes e foram passando aí por cima de todo mundo como tratores, né? Efetivamente, isso aconteceu de novo no campo de inteligência artificial. E eu entendo porque as pessoas tenham esse medo e muita insatisfação, assim, também nesse campo, mas a verdade é que eu acho que existe sim um meio termo no que diz respeito aí ao uso completo e a um plágio absurdo e realmente ali treinamento que talvez possa incorrer num royalty um pouco menor, assim, quando é um mero treinamento básico para compor todo um algoritmo do que uma inspiração completa, fazendo aqui um retorno total, pessoal, uma inspiração, né, como de uma imagem no estilo do Andy Warhol. Mas, enfim, tem muita coisa para a gente conversar ainda, pessoal. Acho que por isso que eu até acabei recomendando aqui esse projeto de lei. Tem como vocês entrarem ali no site da Câmara, é, deixarem comentários. Muito provavelmente vai abrir uma consulta pública nesse tema em um futuro próximo, então vocês vão poder votar, inclusive, se vocês acham que o projeto de lei faz sentido ou não. Então é muito importante, até termino com esse chamado, que vocês participem aí desse processo democrático nesse assunto. Quem ouviu até o final aqui desse episódio certamente se interessa um pouquinho sobre esse tema, porque não foi fácil, quero ouvir vários termos jurídicos num podcast que era para ser sobre jornalismo, mas convido aí vocês todos a participarem desse tema, dessa discussão que é muito relevante, sim, e sim, pô, até nós três que
não vou dizer que nós somos especialistas em inteligência artificial, mas que conhecemos um pouquinho do assunto, porque trabalhamos com isso todos os dias da nossa vida. Não temos muitas certezas, inclusive temos muito mais dúvidas do que certezas nesse tema. Eu entendo que nós não temos tantas certezas, imagina aí vocês e o resto aí da população que pode estar ouvindo sobre esse tema pela primeira vez. Então, convido vocês a estudarem mais, participarem dessa discussão, que vai ser muito importante aí a gente ter a participação de todo mundo para chegar realmente nesse modelo ideal no que diz respeito aí à regulamentação, à regularização do uso de imagens criadas com inteligência artificial. É isso. Bueníssimo. Matamos um grande episódio, complexo, duro. Vai ter que separar isso aqui em 4 partes. Não vai ter jeito, rapaz. Não vai ter jeito. Deve ter sido o nosso episódio mais longo, pessoal. Agradeço vocês aí pela sua audiência. Adilson, fecha pra gente, cara. Muito bom, não, muito bom. Vocês viram aí a dificuldade, né, pessoal? Que nem o Mix comentou, cara, foi um podcast quase que da área jurídica aí. Mas se eu conseguir acompanhar, garanto que todos vocês também vão conseguir. Então, eu acho que para finalizar aqui, retomo aí o primeiro artigo, vejam lá todas as recomendações, né? Se estejam aí precavidos já em relação a isso, eu acho que é algo legal de se ter no radar. É algo muito novo, algo muito subjetivo, então não dá para vacilar, né? Quanto mais precavido a gente estiver, melhor. E a dica que eu dou, que, cara, é algo que eu gosto, pô, pensa fora da casa, sabe? Não copia, né? Rouba. Então, pense em referências mais, como posso dizer, mais distantes, não se prende ao mesmo, tenta trazer, né, uma imagem de uma nova perspectiva, né, de um novo ponto de vista, talvez ser um pouco menos literal. Eu acho que isso aí ajuda não só na questão da prevenção, né, em relação aí a problemas jurídicos, mas, cara, no próprio alcance do jornal e também na diferenciação, né, do seu veículo. Então, fica aí a dica, os textos a gente vai colocar todos aqui na descrição, vale dar uma lida, né, e ficar mais a par aí do assunto. Obrigadão, pessoal, boa noite a todos, bom dia, né, boa tarde, não sei, abraços. Abraços, valeu. Falou!